Bom dia, mais um café que desperta para você, despertando transformação e renovação da mente. Na verdade, é renovação da mente e depois transformação. Primeiro a gente começa aqui, para depois externalizar. Então, pessoal, hoje o nosso estudo está incrível, está, falando sobre isso. Proteja a sua emoção com quem, gente? Com Augusto Cury, né? O doutor Augusto Cury, o psiquiatra mais lido do mundo. Gente, nós estamos numa série e esse é o nosso último dia aqui, nossa última sexta-feira desse mês com essa série do Augusto Cury. Ele tem 8 livros, nós elencamos 4 livros e são livros incríveis para você poder transformar a si mesmo. Você não pode transformar o outro, mas você pode transformar-se. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa liderar a mente, você precisa controlar os estresses, você precisa proteger as suas emoções. E se você perdeu, não conseguiu acompanhar, eu convido você a ir no canal e buscar todos esses livros aí que nós fizemos esse estudo muito importante que vai trazer, gente, vai trazer transformação para você. Você vai a cada dia fazer esse treino, porque nós estamos em constante treinamento. Então, esse estudo é para isso, para nós treinarmos, aprendermos a gerenciar. E como que a gente vai gerenciar? Treinando. Treinando o quê? As ferramentas que o doutor psiquiatra Augusto Cury passou pra gente. Então, antes de nós começarmos, eu quero pedir para você curta, né? Curta esse canal, se inscreva nesse canal para que esse canal se chegue a mais mulheres, porque o propósito desse canal é desenvolvimento pessoal. É trazer para você, mulherada, o autoconhecimento, é trazer para você o desenvolvimento. Se você não transforma aqui dentro, aqui, se você não transforma, as coisas não vão fluir sobre a sua vida. Então é interessante que você esteja aí conosco, tá bom? Então vamos lá? Sem delongas, vamos começar. E não posso esquecer, gente, você que não está no meu Instagram, Juliana Bergo Oficial, vai lá. Por quê? Porque no meu Instagram, todo dia, diariamente, eu posto uma reflexão sobre o livro. E vai fazer com que você vai trabalhar já começando a refletir sobre e já treinando, tá? Então, gente, seria tão importante, né, que nós tivéssemos esse conteúdo curricular nas escolas. Como trabalhar as nossas emoções, como liderar a nossa mente. Gente, seria ótimo, mas nós não tivemos isso na nossa escolaridade. Mas eu estou aqui como uma professora de vida para você, para te ajudar, para que você se transforme. Às vezes você está esperando pelo outro. Não é o outro, é você. A transformação vem de você. Quando você começar a olhar para si mesmo, as coisas vão fluir sobre a sua vida. Ok? Então vamos lá. Tem uma frase muito importante que eu coloquei, eu só vou falar dessa frase que eu coloquei lá no Instagram, tá bom? Que é assim, ó: doa-se sem esperar retorno. Quem espera excessivamente retorno ou reconhecimento dos outros, em especial dos mais íntimos, pode não ter nenhuma proteção emocional. Então, isso daqui é algo que Augusto Cury traz essa técnica reflexiva, né? É uma das técnicas para proteger a emoção. Se você faz algo pelas pessoas pensando no retorno, isso não vai ser bom, porque se aquela pessoa te frustrar, aí você vai entrar numa masmorra de sentimentos. Você vai ficar aprisionado por aquele sentimento. E isso não é bom para você. Não é. Então, por isso que é uma das técnicas dele é essa. E eu vou falar de mais algumas técnicas aqui. Mas antes, eu quero falar para você como é que surgem as emoções, tá? Então, da onde que surgem as nossas emoções? E aí, o livro, ele vai falar da onde é que surgem as nossas emoções. As nossas emoções, elas surgem dos nossos pensamentos. Então, eu preciso, primeiramente, administrar os meus pensamentos para que as minhas emoções sejam governadas. Para eu governar as minhas emoções, eu preciso administrar os meus pensamentos. E aí eu quero fazer essa pergunta para você: quais são os pensamentos que você
tem alimentado? Os pensamentos positivos ou os pensamentos negativos? O que é que você tem colocado na sua mente que trouxe aquela fixação, sabe? Talvez você tenha colocado aí uma traição, você não perdoa, e você ficar remoendo aquela traição, ficar pensando sobre aquilo, vai nascer emoções aí em você. Vai nascer emoções que vão te aprisionar. E qual é a outra, Juliana? Rejeição, né? Às vezes a pessoa ela tem uma rejeição paterna, materna lá, e ela fica alimentando isso dentro, né, dentro da sua mente. As emoções, elas vão de acordo com aquilo que você pensa. Então, esse livro, ele é muito importante porque ele vai mostrar para você, né, quais são os gatilhos que podem fazer com que te aprisionam. Mas só que o que eu quero focar aqui para você são as técnicas. Ju, o que eu vou fazer quando eu tô com aquele sentimento ruim, né? O que eu vou fazer para não ter aquele sentimento ruim? Porque isso é que proteger as emoções é fazer com que eu não tenha uma emoção negativa. Quais são as emoções negativas, aquelas que vão trazer consequências para mim? E quais são as consequências, gente? E eu vou falar para vocês. Tem muitas consequências. Quando eu não perdoo, quando eu fico presa ao passado, aquilo vai trazer transtornos para mim. Transtornos de ansiedade, vão trazer transtornos de depressão. E você sabia que a depressão e a ansiedade, ela atinge muitas pessoas. E aqui no livro ela até cita, ele até fala aqui, ó, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 20% da população mundial, cerca de 1 bilhão de pessoas, 1,5 bilhão de pessoas deve desenvolver o quadro depressivo ao longo da vida. Sabe por quê? Porque não protege as emoções. Porque não protege, não gerencia os seus pensamentos. Então, por isso que é tão importante a gente aprender mais de nós, aprender mais como funciona a nossa mente, aprender quais são as técnicas que a gente pode fazer para a gente proteger as nossas emoções. E aí, olha só, quais são as consequências? Nós temos várias consequências, né? Nós temos sintomas psicossomáticos. Quais são esses sintomas psicossomáticos? Ele fala aqui, ó, ela é transmitida pelo córtex cerebral e vai procurar algum órgão de choque. No coração vai gerar taquicardia. Na pele, as alergias. Nos pulmões, falta de ar. Algumas pessoas têm mais facilidade para desenvolver esses sintomas do que outras. Então, olha só, gente, isso daqui nada mais é que os sintomas psicossomáticos, que vem psico, né, que vem da mente, e somático, que vem no corpo. Então, por isso que eu preciso tanto cuidar das minhas emoções, proteger as minhas emoções. E como é que eu vou fazer isso, Juliana? Ele tem cinco técnicas aqui importantíssimas que eu vou passar agora para você, pra gente não demorar, tá bom? Então, ele fala aqui, ó, nunca exigir que os outros não podem dar. Você fica esperando o outro. Ah, eu quero tanto que ele me dê carinho, que ele me dê amor. Talvez ele não teve isso, então ele não vai dar isso para você. E você esperar isso, você não protege a sua emoção. Olha outra coisa, não agir à base do bateu, levou, da ação-reação. Estamos viciados em reagir quando alguém nos contraria. Ação e reação são ótimas para a física, mas péssimas para as relações humanas. Então, essa questão do bateu, levou, ela, talvez naquele momento, ela pode até trazer um alívio para você porque você respondeu, mas isso não traz proteção emocional para você. Outra coisa muito interessante que ele fala, que naquele momento em que tem o conflito, a melhor maneira é você fazer a oração dos sábios. Sabe qual que é? O silêncio. O silêncio, ele é a técnica mais importante que uma pessoa controlada, né, desenvolve. Então, você protege a sua emoção assim.
Outra coisa, conquistar primeiro o território da emoção, depois o da razão. Surpreender positivamente antes de criticar. A melhor maneira de construir com alguém que nos frustrou não é apontar a falha, pois tal atitude invade a privacidade. Então, olha só, ele fala aqui que sobre a importância de, naquele momento do conflito, em vez de você já chegar na pessoa com as pedras nas mãos, você vai usar de sabedoria. Você vai trazer ali, ó, uma melhor atitude é surpreender a pessoa com um elogio. Você vai falar, nossa, Diana, mas aquela pessoa, ela fez tanta coisa ruim para mim, então. Você tá com uma emoção ferida aí, né? Então você precisa tratar dessa emoção, cuidar dessa emoção. Se você não consegue lidar com as suas emoções, você não vai conseguir lidar com o outro. E aí, olha só, a maior vingança em relação a inimigo é perdoá-lo. Gente, Deus me deu uma estratégia sobre falar sobre perdão, que é assim, ó. Se você os lixos domésticos, vamos pensar principalmente naqueles lixos que a gente faz na cozinha, né? Então a gente sobrou comida, sobrou algumas coisas, você colocou dentro do lixo, né? E aí você colocou lá na frente da sua casa. Só que o lixeiro não passou. Uma semana, 2 semanas, 3 semanas. O que que acontece com aquele lixo? Aquele lixo ele vai se decompondo. E se você colocar, por exemplo, aquele lixo numa grama, o que que vai acontecer? Ele vai se decompor, né? Ele vai ali sujar aquele solo. E aí, o que que eu quero trazer com essa reflexão? Né? Quanto mais tempo você deixa esse lixo dentro de você, ele vai se decompondo, ele vai trazer consequências para você, né? E quando eu falo sobre o solo, né, tá contaminando o solo, né? E essa contaminação são as doenças psicossomáticas, né? Talvez aquela pessoa que está próxima, vamos pensar uma casa que está à frente, ela pode até sentir o odor, né? E aí nós vamos fazer essa relação. Aquela pessoa, talvez, que te magoou, pode até sentir que você não tá legal, ou nem se importar, ela pode ter os sentimentos dela. Porém, o que vai trazer essa decomposição, o que vai trazer as consequências, é quem está com aquele lixo, né? Aquele chão que está com aquele lixo, né? É ele que vai ser prejudicado, é ele que vai ter as consequências. E é a mesma coisa que acontece com os sintomas psicossomáticos. É na sua casa, dentro de você. Então, vai trazer o quê? Vai trazer doenças, vai trazer sinais, né, de sintomas para sua vida. Então, é você que tem que saber gerenciar, você tem que cuidar de você. Se você não cuidar de você, quem é que vai? Então, eu preciso liberar o perdão. Não é porque aquela pessoa merece, né? Não é por ela, mas por mim, né? Eu preciso pensar em mim. Quando eu libero o perdão, eu jogo essa mágoa, eu jogo esse lixo que tá dentro de mim fora, né? Porque ele não pertence para você. Essa mágoa, essa rejeição, essa tristeza, essa angústia não pertence para você. Então você precisa liberar, jogar fora, né? Para que você tenha uma vida de qualidade, para que você tenha uma vida, né? Uma vida abençoada. E Deus, ele quer isso. E é por isso que Deus traz esses estudos pra gente. Para que a gente aprenda a gerenciar as nossas emoções, gerenciar os nossos pensamentos, aquilo que a gente está alimentando dia após dia. O que, que você está alimentando? Então, joga isso fora. Proteja as suas emoções. Cuide de você. Se você quer fazer alguma coisa pelo outro, faça sem receber em troca. Se você esperar algo de alguém, você está se punindo. Você sabia? Porque você fica naquela angústia, esperando que aquela pessoa faça alguma coisa para você. E aí você vai se frustrar. Você não está protegendo as suas emoções. E isso traz muitos transtornos para você. E aí hoje, gente, eu quero falar de duas mulheres da Bíblia. Eu sempre trago uma, né, para vocês, mas hoje nós vamos falar de duas mulheres da Bíblia. E essas duas mulheres, gente, elas entraram numa enrascada do próprio pai. Só que essa falta de gerenciar os sentimentos que elas estavam tendo ali trouxe malefício com certeza para elas e que nós vamos aprender com essas situações, tá bom? Então vamos lá. Abram aí a palavra de Deus, se você quiser abrir, em Gênesis, capítulo 29 e 30. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho sobre Lia e Raquel. Quem são essas mulheres? Elas são irmãs, filhas de Labão. Quando Jacó
vem para Labão e ele se apaixona por Raquel, o pai e Raquel ela era a mais nova. Jacó se apaixona por Raquel. Labão, ele fala para ele assim, é o seguinte: você vai ficar com a minha filha, então você tem que trabalhar 7 anos para mim, de graça. Tá, pois ele trabalhou 7 anos para ficar com Raquel. Só que quando chegou na hora do casamento, quem é que ele está? E ele só percebe que é a outra depois do casamento, porque ela fica com um véu, tudo, então ele não consegue perceber. Depois do casamento, ele percebe que ele está com a irmã, que é a mais velha, a Lia. Então ele fica profundamente irritado, né, com a Lia e a rejeita no primeiro momento. E depois ele fica mais 7 anos trabalhando para ficar com a Raquel. E aí, gente, nesse percorrer dessa história, elas guardam muitos sentimentos ruins. Nós olhamos para a história de Lia e Raquel, nós encontramos é, a dependência do outro, né? O olhar para o outro. Por que que ela tem e eu não tenho? Por que que a pessoa ela fica tão presa na falta e não fica agradecida pelo que ela tem? Né? Então, a ingratidão ela nos torna pessoas medíocres. A ingratidão nos torna pessoas medíocres. A ingratidão, ela faz com que a nossa vida seja uma vida vazia. Uma vida, muitas vezes, com conflitos, uma vida com disputa, com comparações, que era o que essas irmãs tinham. Então, isso fazia com que a vida delas não tivesse paz, não tivesse alegria, né? Então, o que essa história pode trazer aprendizado pra gente? Ela traz aprendizado que eu não posso ficar focando na falta, olhando para aquilo que eu não tenho. Né? Quando eu faço isso, quando eu não olho para aquilo que eu tenho, eu vivo uma vida infeliz. E se eu sou infeliz, eu faço outro infeliz. Eu vivo fazendo contendas, conflitos, comparações, brigas. Então, é tão fácil a gente identificar uma pessoa que ela tem complexo de inferioridade, quando ela tem uma rejeição dentro dela, é muito fácil, sabe por quê? Porque ela quer viver se comparando, ela quer se sobressair na frente dos outros, passa por cima de qualquer pessoa. Essa pessoa, ela não fica feliz com o que o outro alcançou. Então, nós vemos que esses sentimentos, ele traz derrota para a própria pessoa. E é muito fácil a gente identificar essa pessoa, sabia? É muito fácil a gente identificar esse complexo de inferioridade, porque eles são padrão, ele é o mesmo. A pessoa que tem complexo de inferioridade, ou ela quer passar por cima dos outros e mostrar que ela se sobressai, ou ela se vitimiza. Né? Ela mostra que ela não consegue fazer nada, né? E uma das situações que a gente mais vê, né, no complexo de inferioridade são os conflitos, são as disputas, são as comparações, né? Viver em brigas, né? Infelizmente, né? A gente se depara com pessoas assim, né? Pessoas que fazem picuinha uma com a outra, né? É o complexo de inferioridade, né? Ela se sente inferior, então para que ela se sinta superior, é necessário ela usar esses tipos de técnicas. É muito triste, é muito triste. E aí Lia também, Lia tinha aquele sentimento de rejeição. Então, como ela tinha aquele sentimento de rejeição, né, ela queria tampar o sol com a peneira. Ela queria fazer com que esse sentimento ele fosse preenchido com algumas outras coisas. Então, a gente precisa aprender com essa história, né? Aprender que sentimentos não tratados, né, a gente não proteger as nossas emoções, não gerenciar os nossos pensamentos, nós vamos viver em constante conflito. Nós vamos viver em constante comparação, em disputa. Então, nós não vamos ter uma vida de paz. Então, se você se enxerga assim, nossa, poxa, eu já fiz conflito com alguém, eu já me senti assim, inferiorizada, e aí eu me vitimizei, e aí eu me menosprezei, acho que eu não tenho capacidade. Se você teve esse sentimento de querer disputar com o outro, mostrar que você é melhor do que o outro, passa por cima do outro, hoje é o momento de você mudar.
Hoje é o momento de você dizer, Senhor, eu quero uma mudança. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero viver uma vida de paz, eu quero ter uma família em paz, eu quero ter um trabalho onde eu vou em paz, eu quero estar num ambiente que me traga paz. Então começa por você. O outro você não vai conseguir, tá? Você tem que pensar em você primeiro. Então, mude você primeiro. Olhe para dentro de você, como diz a palavra do Senhor, examine-se, pois o homem a si mesmo. Olhe para dentro de você, vê o que você precisa mudar e mude. Mude porque isso vai ser bom para você, tá bom? Então, agora eu quero fazer uma oração por você. Que Deus venha abençoar você, você venha mudar, você venha trazer transformação, você venha usar essas técnicas, né, de Augusto Cury, e que o Espírito Santo de Deus, ele venha transformar a sua mente, venha transformar a sua vida. Amém? Oremos. Senhor, grande Deus e Pai, diante da tua presença, queremos entregar a ti, Senhor, as nossas limitações. Mostrar a Ti, Senhor, meu Deus querido, tudo aquilo, Senhor, que tem afligido o nosso coração, a nossa mente. E por isso nós pedimos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar nossas feridas. Venha curar, Senhor, meu Deus querido, traumas. Venha curar, Senhor, situações do passado. Pai querido, em nome de Jesus. Aquelas mulheres, Senhor, meu Deus, que agora querem ser outras. Aquelas mulheres, Senhor, meu Deus querido, que querem ser renovadas, restauradas. Que a partir de hoje, Senhor, meu Deus, elas querem mudar, Senhor, o comportamento, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força para que ela mude os seus pensamentos, que ela viva em paz, Senhor, na sua casa, no serviço, aonde elas colocarem os pés. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor a abençoa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Venha trazer aí renovação da sua mente e transformação para sua vida. E não se esqueça, sexta-feira que vem, às 5 horas da manhã, nós estamos aqui no canal esperando você para mais um tema incrível que vai trazer transformação para você. Deus te abençoe.